Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui a gente vai falar sobre a eliminação do Flamengo no Mundial de forma muito precoce, derrota por 3-2 contra o Al Hilal, em um jogo que, primeiro tempo até que equilibrado, mas depois da expulsão do Gerson, o Al Hilal colocou o jogo no bolso, controlou o jogo e o Flamengo não deu nem perigo, basicamente no segundo tempo, a não ser com um golzinho no final do jogo do Pedro, que aí inflamou e poderia ter até empatado, não criou grandes chances, mas teria ali um momento de pressão, né? Antes de tudo, bora falar como é que foram os gols, depois a gente fala do jogo. Primeiro gol, gol do Salem Al-Dawsari, gol de pênalti. Como é que foi o pênalti? Deixa eu lembrar. O segundo pênalti foi o Gerson dando pisão no Vieto. E o primeiro pênalti... Primeiro pênalti, velho. Eu não tô... Ah, o pênalti do Mateuzinho. Pênalti do Mateuzinho no Vieto. Dois pênaltis completamente desnecessários. Foram pênaltis porque o lance em si é pênalti, mas desnecessários porque não resultaria em gol, a chance já tinha acabado praticamente. O Mateuzinho ele corre errado, depois o Vieto já tinha perdido a chance, ele tinha feito o pênalti, o Mateuzinho. E o segundo, pior ainda, o Davi Luiz já tinha roubado a bola do Vieto e o Gerson pisou no calcanhar dele. Então os dois lances foram pênaltis, mas os dois lances foram pênaltis completamente desnecessários. Primeiro pênalti o Salem Al-Dawsari bateu, o Santos quase chegou. O pênalti não foi tão bem batido, mas o importante é que foi gol, né? Depois o Pedro fez o golzinho de empate, porque tem muito recurso. Depois do passe do Mateuzinho, o cara pega de chapa, tirando o goleiro, um golaço. Um golaço. Depois o pênalti no último lance do primeiro tempo do Gerson. O Vieto só, o Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari, só deslocou assim rasteirinho tirando do Santos. Segundo tempo, como o Flamengo jogou com um a menos, o Al Hilal foi para cima, teve mais a bola, teve uma chance do Vieto que ele recebeu, fingiu que ia chutar, ficou com a bola, o Davi Luiz fechou quase todos os ângulos para finalização, a não ser essa brechinha dessa finalização alta, que aí é indefensável. O cara bate, a bola bate no travessão, pinga dentro, um golaço do Vieto indefensável. A única coisa que poderia ter feito ali é fechar do chute melhor o Davi Luiz, que fechou bem, só que deixou essa brechinha que foi onde foi o gol do Vieto que matou ali praticamente a classificação. Depois, quase que no finalzinho do jogo, um chute do Gabigol, desvia na zaga, Pedro, oportunista que é, fez golzinho do Flamengo. Flamengo que foi com Santos, Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Gabi e o Pedro. Dá para destacar aqui o Pedro, joga demais como sempre. Dá para destacar também que o Gerson vinha fazendo um jogo bom até ser expulso. E vale destacar também que o primeiro cartão amarelo dele foi por simulação. Então uma bobeira tremenda que no final das contas terminou como expulsão. Dá para destacar também que o Everton Ribeiro e o Arrascaeta muito sumidos, principalmente o Arrascaeta, quase não tocou na bola. E num jogo assim era quem deveria aparecer, o craque do time. Que mais? E é isso. Dá pra destacar também que o Gabi, em momento nenhum, se escondeu. Chamou a responsa o jogo inteiro. Depois ainda entraram o Pulgar. Entrou uns 10 minutinhos bem. Depois desandou. Errou tudo. O Cebolinha, eu ainda sinto que, pô, aconteceu alguma coisa, velho. Não é possível. Depois que ele saiu do Grêmio e foi pro Benfica, ele parece que tá com medo de tentar, velho. Toda bola que ele pegava, ele rabiscava um pouquinho, tocava para trás. Rabiscava um pouquinho, tocava pro meio. Tá faltando personalidade. E era o que o Cebolinha mais tinha no Grêmio. Então a solução é, volta pro Grêmio. Vem pro Grêmio, vem pro Grêmio. A gente aceita. Mas falando sério, pô, tem alguma coisa errada. O Cebolinha é muito bom jogador, mas ele não tenta, velho. Parece que ele tá com medo de errar. Não sei. Mas ele não é esse jogador que pelo menos foi o que apresentou de futebol contra o Al Hilal. Me pareceu um jogador medroso nesse jogo, porque não tentou, simplesmente não tentou. E potencial, futebol, a gente sabe que ele tem. E eu gosto pra caramba dele, eu sou fã dele. Mas tem que entregar muito mais. Tem que tentar, pelo menos, né? Tá fazendo muito o básico. E fazendo o básico, nunca que ele vai pegar a vaga de titular, ter moral no Flamengo. Tem que fazer o diferente. Entrou o Fabrício Bruno, também entrou mal. E o Vidal entrou pior ainda. Enfim, as substituições foram muito ruins. O Vitor Pereira não estava inspirado quando fez as substituições. Já o Al Hilal foi com Maio Aouf, o Abdulhamid, o Yang, o Al-Bulair e o Al-Dawsari junto, que o Al-Dawsari ele tá junto, mas é separado. Al-Dawsari. Esse aqui é Al-Dawsari junto, lateral.
Depois saiu e entrou outro Aldo Alçari. É impressionante, só tem Aldo Alçari nesse time. Meio de campo, Cuejar, Carilho e o Vieto. No ataque, o Aldo Alçari, o Marega e o Igalu. Dá pra destacar aí. Destacar os jogadores estrangeiros, principalmente, que é o meio pra frente inteiro, menos o Aldo Alçari, que mesmo assim é um jogador de alto nível, poderia jogar em uma liga até melhor do que a saudita, mas como é identificado por ser arabiano, por ser também da Arábia Saudita, se identifica com o Al Hilal, mas tem futebol para jogar em outras equipes se quisesse também. Queria destacar o lateral direito, muito bom jogador também, o Abdul Hamid. Já tinha falado isso no jogo contra o Wydad Casablanca. Cuejar, para mim, é um dos melhores da partida. Impressionante o que ele jogou. Neutralizou completamente o meio de campo do Flamengo. Fez o jogo acontecer do Al Hilal. O Cuejar, para mim, foi, se não o melhor da partida, um dos melhores. Fica difícil, porque o Marega jogou muito, o Vieto jogou muito. E o Aldacério fez 2 gols de pênalti. Mas principalmente o Vieto e o Marega jogaram muito. Mas o Cuejar também entra nessa lista dos melhores da partida. Jogou uma enormidade. O Carilho também jogou bem. Vale destacar que ele jogou e tirou o Michael desse jogo praticamente, né? Ele e o Vieto foram as substituições em relação ao jogo passado, né? O Marega, impressionante. É um cara que é alto, é um cara que é forte, é um cara que é rápido, é um cara que é habilidoso, um cara que protege a bola. É completo, velho. Completo, é impressionante. Não sei porque ele saiu do Porto, porque ainda tem muito mercado na Europa se ele quiser. Tem muito futebol, jogou muita bola. O Vieto também é um cara que erra muito, mas é um cara que tenta muito. Dos 3 gols, ele sofreu 2 pênaltis e fez um gol. É um cara que arrisca e é um cara que faz gol. É que nem eu falei de Cebolinha. O Cebolinha é melhor do que o Vieto, tem mais qualidade. Mas, pô, o que adianta se o Cebolinha não tenta? O Vieto erra pra cacete, mas tenta, velho. E é assim que saiu os 3 gols. 2 pênaltis nele e um gol. Teve finalização rasteira ruim, teve finalização que ele isolou. Mas ele tenta, velho. E é tentando. É aquele negócio. Quem não arrisca, não petisca. O Vieto arriscou e petiscou. E o Cebolinha não arriscou e foi pra casa. Enfim. E eu acho que o time melhorou ainda mais. Quando tirou o Igalo, trouxe o Marega pra dentro e colocou o Michael na ponta. Pra mim esse é o time ideal. O Igalo, na minha visão, tem que ser reserva desse time. Não é nem nada contra ele, mas é porque eu acho que deixando o Marega centralizado, colocando o Michael na ponta, tem mais habilidade. Só isso mesmo. E o Michael entrou bem, entrou o Jafali também e o Baldassari, outro lateral esquerdo que eu falei. Saiu o Baldassari, entrou o Baldassari e ainda tinha o Baldassari. Porra, impressionante. Enfim, o Michael entrou muito bem, deu um trabalhinho ali na ponta e ainda rende muito. Indo para as estatísticas, 13 finalizações do Flamengo, sendo 2 do gol, precisão tenebrosa, ainda mais em um jogo grande como esse. 11 finalizações do Al Hilal, sendo 5 no gol, cada 2 praticamente, uma ia no gol. Posse de bola 53% para o Flamengo, 47% para o Al Hilal, principalmente por causa do primeiro tempo e da pressão no final do jogo, porque a maioria do segundo tempo, amplo domínio do Al Hilal, que o Flamengo quase não tocou na bola, parecia bobinho, inclusive. Os passes 517 do Flamengo, 481 do Al Hilal, faltas 15 do Flamengo, 15 do Al Hilal. Jogo decisivo é assim mesmo, 30 faltas. Cartões amarelos, 5 pro Flamengo, 3 pro Al Hilal. A todos do Flamengo, torcida do Flamengo reclamam muito. E, cara, de verdade, do fundo do coração, eu não tô zoando. Pra mim essa foi uma das melhores atuações de árbitros que eu já vi. Porque ele marcava o que tinha que marcar. A diferença das faltas do Flamengo pro Al Hilal, se a gente vê é a mesma quantidade, mas a diferença era a intensidade. A falta por si só, a maioria foram idênticas, de parar contra-ataque. Mas as do Al Hilal era puxãozinho de camisa, só um toquezinho. O do Flamengo não. O Davi Luiz chegava por cima do calcanhar do cara. Deixa eu ver quais foram os outros amarelados. O Thiago Maia a mesma coisa. O do Gabi não era para levar amarelo. O do Pedro não lembro qual foi o amarelo. Mas o do Thiago Maia e o do Davi Luiz eram muito amarelos, por exemplo. Então, o cara chega por cima e não quer receber amarelo, pô, é só tomar cuidado que quem não leva. Essa foi a diferença. As faltas do Al Hilal não tiveram intensidade, tiveram inteligência para contra-ataque. A do Flamengo os caras chegavam quebrando mesmo. E aí acabou resultando. A expulsão nem foi por causa disso, né? Porque foi o amarelo do Gerson que ele simulou o pênalti, e simulou mesmo, cá entre nós. Não sei se é para amarelo, mas simulou. A segunda ele fez o pênalti pisando em cima do cara dentro da área. E aí ele era muito amarelo. Então o lance duvidoso do Gerson era a simulação. Mas quase sempre isso daí resulta em amarelo. Então só se o juiz interpretasse diferente.
Mas para mim a expulsão foi correta. Só às vezes exagerou em alguns amarelos pro Flamengo. Mas fora esses amarelos pro Flamengo, para mim a atuação do árbitro perfeita. De verdade mesmo. Escanteios, 4 pro Flamengo, 4 pro Al Hilal. Enfim, bem parelho também. Com esse resultado, o Flamengo ainda não dá adeus, porque vai jogar a disputa de terceiro lugar. E eu já vou falando aqui, antes do jogo do Al Ahly contra o Real Madrid. Aliás, eu não sei se eu vou postar esse vídeo antes, mas eu tô fazendo esse vídeo 10h06 da manhã. Pode anotar, a final do Mundial vai ser Al Hilal e Al Ahly, e a disputa de terceiro lugar vai ser Real Madrid e Flamengo. Pô, se isso acontecer mesmo, vai ser espetacular, vai ser espetacular. O povo vai focar em assistir a disputa de terceiro lugar e não a final do Mundial. Pois daí vai ser sensacional, cara. Enfim, não posso negar que eu fiquei feliz porque eu não gosto do Flamengo. Mas, enfim, o torcedor do Flamengo tem todo o direito de ficar chateado. Eu fico me colocando no lugar da torcida do Flamengo que foi lá pro Marrocos para assistir o Mundial e ver o time perder pro Al Hilal. Realmente é revoltante, não tem muito o que fazer. Mas faz parte, o futebol tem suas surpresas e o Flamengo foi eliminado. Enfim, espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se não gostou, pode deixar o dislike. Comenta aqui embaixo a sua opinião. Bom, foi esse o vídeo e falou!